Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, o Senhor Jesus, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tudo está nas mãos dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você confia em Deus, quando você busca Deus, você não deve se preocupar. Se Deus abrir uma porta na sua vida, ninguém poderá fechar. Não tem inveja, não tem olho grande, não tem macumba, podem torcer contra, pode querer ver a sua derrota, mas não vão ver não, porque se você for de Deus, se for da vontade de Deus, a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. E diz mais, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você vê, ainda que a pessoa não tenha condição, ainda que a pessoa não tenha força, ainda que a pessoa não tenha capacidade, se ela confiar em Deus, se ela agradar a Deus, se ela buscar a Deus, a porta que Deus abrir na vida dela, ninguém poderá fechar, porque a nossa força, meu irmão, minha irmã, não está na nossa capacidade, não. A nossa força não está na nossa condição, não. A nossa força está em Deus. A nossa força está em agradar a Deus, em buscar a Deus, em guardar a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Não importa a nossa condição, não importa os nossos adversários, não importa a inveja, o olho grande, a macumba, não importa. Se nós guardarmos a palavra de Deus, a porta que Deus abriu na nossa vida, ninguém poderá fechar. E diz mais, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Você vê que o Senhor Jesus tem algo contra esses que são da sinagoga de Satanás. Você vê que vira e mexe, Deus fala deles, e Deus fala que vai humilhar eles. Sabe por quê? Porque eles são muito orgulhosos, muito prepotentes. Eles acham que são donos de Deus, eles acham que são melhores que todo mundo. Então Deus vai humilhar eles, Deus vai envergonhar eles, para mostrar que a nossa força não está na condição, ainda que eles tenham muita condição, ainda que eles tenham o poder econômico, o poder político, o poder da mídia, não importa, a nossa força está em Deus e não na condição humana. E você vê que Deus falou que vai humilhar eles, e vai mesmo, com certeza, porque aqueles que se exaltam, aqueles que se engrandecem, aqueles que acham que são alguma coisa, serão humilhados por Deus. Sempre foi assim e sempre será. E diz mais, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Você vê que nós temos que guardar a palavra de Deus com perseverança. Nós temos que perseverar. Não está escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo? Então nós temos que guardar a palavra de Deus, ter uma vida limpa com Deus, em perseverar
nessa vida limpa. Perseverar na palavra de Deus, ainda que todos não perseverem, ainda que muitos não se importem, não importa. Nós temos que guardar a nossa fé, a nossa vida limpa com Deus. E diz mais, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Você vê que vai vir uma provação sobre o mundo inteiro. Vai vir a grande tribulação, não tenha dúvida disso, está muito próximo. Mais para frente nós vamos ler sobre isso. Vai vir dias que, olha, nunca houve na terra. Lá em Daniel, capítulo 12, diz sobre isso. Mais na frente nós iremos falar mais sobre isso, sobre a grande tribulação, dias difíceis, mas aqueles que guardar a palavra de Deus, aqueles que forem fiéis a Deus, Deus vai guardar também. Ou seja, Deus não vai permitir que aqueles que são fiéis a eles irão passar. Deus não vai permitir que esses vão passar pela grande tribulação, não. Deus, ele vai tirar a igreja dele antes. Por isso, meu irmão, minha irmã, que importa que nós sejamos fiéis a Deus, que nós guardemos a palavra de Deus, que nós confiemos em Deus, porque Ele é fiel. Quando a pessoa guarda a palavra de Deus, Deus, ele livra ela. Deus, ele vai livrar ela do que vai vir para este mundo. Mais na frente nós vamos ver o que vai acontecer com este mundo, a grande tribulação. Mas eu não estou preocupado, porque a minha vida está nas mãos de Deus e eu sei que Ele vai me livrar. Ele vai me livrar desses dias maus. E diz mais, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você vê que nós temos que conservar o que nós temos. E o que nós temos? A nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade e obediência à palavra de Deus, para que ninguém tome a nossa coroa. Você vê que tentam tomar a nossa coroa. O mal, ele tenta tomar a nossa coroa. Ele tenta impedir que nós sejamos salvos. E ele usa coisas, ele usa pessoas, ele usa situação para nos desanimar. Mas nós não podemos desanimar. Nós temos que conservar o que nós temos, a nossa fé, para que ninguém venha tomar a nossa coroa, para que ninguém venha roubar a nossa salvação, porque o que nós temos de mais importante é a nossa salvação. O nosso tesouro é a nossa salvação e devemos perseverar até o fim. Até o fim, guardar a nossa fé, guardar a nossa fidelidade a Deus, mesmo diante de tanta tribulação, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tanta calúnia, de tanta difamação. Nós temos que guardar a nossa coroa e não permitir que ninguém venha roubar a nossa coroa. Você vê? Quem tem que não permitir somos nós. Depende de nós guardar a nossa fé até o fim. E diz mais, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Se vê, ao vencedor será coluna no santuário de Deus, ou seja, dali nunca jamais sairá. Estará sempre na presença de Deus, o vencedor, aquele que guardar até o fim, aquele que for fiel até o fim. Você vê que somente ao vencedor Deus promete isso, Deus promete aquilo. Então seja o vencedor, meu irmão, minha irmã. Guarde a sua fé, não se corrompa
com esse mundo, não. Não perca a sua confiança em Deus, não. Confia nele. Conservas o que tem, porque ao vencedor, Deus ele vai permitir morar, habitar na nova Jerusalém. Não está escrito que Deus ele fará tudo novo? Não está escrito que Deus ele enxugará dos olhos toda lágrima? É vida para sempre que Deus promete na tua palavra, que Ele promete ao vencedor. Então vença as tentações, vença as tribulações, vença as perseguições. Guarde a palavra de Deus, porque o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, ninguém pode tirar. A tua coroa ninguém pode roubar. Conservas o que tem. Conservas o que tem, seja fiel até a morte, seja fiel até o último dia, e Deus vai fazer de você coluna no santuário dele, vida para sempre, vida eterna, é isso que Deus promete ao vencedor. E diz mais, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos, e logo mais estaremos lendo a última carta, o último tipo de cristão, e depois vamos começar a ler outras coisas, aprender da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não está escrito? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Que Deus abençoe a todos e até logo mais. Ao vencedor, com vestes brancas do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei.